E a partir de agora, nós vamos falar sobre saúde. Saúde faz parte de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estou falando do objetivo número 3, vamos falar de saúde e bem-estar. E vamos destacar um tema relacionado, né, a esse item da Agenda 2030 da ONU, que diante da pandemia, com que estamos vivendo, com o novo coronavírus, é indiscutível a preocupação com a saúde e o bem-estar de milhões de profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, definiu que este ano a campanha do Dia Mundial da Segurança do Paciente estará focada na segurança dos profissionais de saúde. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui na nossa programação o Dr. José Branco, ele que é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, e a Jordana Ágata, nossa jornalista aqui do Sistema Sagres. Inicialmente, muito obrigado pela presença, pela participação e pela disponibilidade. Seu José Branco. Muito obrigado aí, Vinícius, Jordana. Estamos à disposição. Vamos conversar um pouco sobre esse tema, que é muito importante para a sociedade, principalmente que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. E boa tarde para você, Jordana. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tôndolo. Ótima tarde para você. Boa tarde também para quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior. Seja bem-vindo, doutor José Branco. E para a gente já começar a falar do nosso assunto, né? Hoje, 17 de setembro, é lembrado o Dia Mundial do Paciente, da Segurança do Paciente, né? Que vai ser voltado, de acordo com a OMS, para a segurança do profissional de saúde. Mas antes, doutor José, eu queria que o senhor explicasse para a gente como e por que surge esse histórico da preocupação com a segurança do paciente. Então, muito boa a sua pergunta. A gente tem que lembrar que existia um relatório publicado em 1999 nos Estados Unidos, e ele demonstrou que 44 a 98 mil pessoas morriam de eventos preveníveis. Então, esse movimento começa lá em 99, nós estamos aí falando de 31 anos, quase 32 anos, em que a sociedade começou a discutir esse assunto. Mas o que é isso? O que é esse movimento de segurança? São eventos que ocorrem, ou incidentes que ocorrem no momento em que você está recebendo uma assistência médica. Por exemplo, você faz uma cirurgia e você evolui com uma infecção de sítio cirúrgico. Você tem um erro de medicação, você tem erros de comunicação e você acaba tendo um procedimento inadequado, você tem ainda procedimentos invasivos que não são indicados, que são feitos. Então, isso tudo faz parte dessa gama. E o ano passado, em maio, a Organização Mundial de Saúde definiu como dia 17 de setembro como Dia Mundial da Segurança do Paciente. E em virtude da pandemia, esse momento em que o sistema está extremamente estressado, onde 5% dos pacientes com Covid necessitam de terapia intensiva, isso de repente, numa comunidade muito, digamos, de 100 mil pessoas, nós estamos falando de 5 mil pessoas que precisam de terapia intensiva, isso foi muito rápido. Então, você preparar adequadamente o hospital de campanha, UTIs para atender unidade de terapia intensiva para atender esse tipo de paciente, isso levou a um estresse muito grande do sistema e, principalmente, expôs muito o profissional de saúde. Daí, o foco da Organização Mundial de Saúde nesse profissional. Nós já morreram no Brasil, devido ao Covid, 246 profissionais de saúde no momento da prestação de saúde, da assistência. Doutor José Branco, a gente viu esse comportamento da pandemia, principalmente na Itália, que eles conseguiram identificar que quem foi um vetor importante de disseminação foram os profissionais que cuidavam dos idosos, né? Principalmente, assim, como não era, a gente não conhecia e até hoje nem conhece a pandemia na sua plenitude, eles acabavam
disseminando de um paciente para o outro o vírus. Então, uma grande quantidade, eu vou dizer pelo menos nos boletins que a gente vê aqui da cidade de Aparecida de Goiânia, a maioria dos infectados são profissionais da saúde. Nós estamos indo para um movimento onde as escolas estão reabrindo. Fatalmente, o professor pode ser o próximo, com as aulas, a retomada das aulas, o professor pode ser o próximo vetor, né, nesse processo. Diante da falta de conhecimento que nós temos, como pensar a segurança do profissional e do paciente diante das informações que temos hoje? Vinícius, na verdade, nós vivemos no começo da epidemia, lá em março, no caso da Itália, eu tinha uma demanda muito grande de pacientes graves e eu tinha uma população muito idosa e, ao mesmo tempo, que necessitavam de cuidados, de cuidadores de saúde. E esses pacientes acabaram se misturando nos fluxos do hospital. Eu tinha um hospital em Bérgamo que tinha 900 leitos, 300 leitos foram destinados à Covid e os outros 600 não. E aí houve um cruzamento muito grande. E o sistema não estava preparado e nem tinha o hábito de usar os equipamentos de proteção individual, ou seja, máscara, luva, adequadamente. Existe um treinamento que a gente faz em segurança do paciente que é focado nisso, que se fala da engenharia do fator humano e da ergonomia. Isso é muito importante, porque eu treino o profissional de saúde a usar o equipamento e a retirar de forma adequada que ele não contamine. Além disso, ele lavar sempre as mãos e manter o distanciamento e ter a etiqueta social na hora de tossir. Então, isso tudo acabou na situação em Bérgamo, que foi numa localidade mais intensa na Itália, em que houve uma grande disseminação pelos profissionais de saúde. E, além disso, a cadeia de suprimento, ou seja, nós necessitamos muito desses equipamentos de proteção individual e eles não estavam disponíveis rapidamente. Então, houve todo esse problema. Hoje, passado alguns meses, a gente já entende melhor isso, os hospitais já definiram muito bem esses fluxos, tem o fluxo do paciente Covid, o fluxo do paciente não Covid, existe toda uma sinalização, existe todo um checklist para evitar a contaminação. Isso é uma evolução da segurança do paciente no sentido de garantir tanto o profissional usando o equipamento de proteção individual adequadamente e os pacientes que vão ao hospital que não são Covid. Então, isso é muito importante. Isso ajuda a gente a manter um sistema mais ou menos seguro. Mas o grande problema, Vinícius, não é isso aí. Se eu sei que eu sou positivo e estou doente, eu me protejo. Mas eu tenho uma gama de profissionais que são assintomáticos e que faz o exame que pode dar negativo, um falso positivo, um falso negativo, e ele está transmitindo a doença para as outras pessoas. E aí eu tenho muita violação. O profissional de saúde vai tomar um cafezinho, tirar máscara, ele está na hora do convívio com os outros, ele é amigo do paciente, ele tira a máscara para fazer algum, e acaba violando esses procedimentos de segurança, e aí você tem uma disseminação. Daí a importância da política de segurança, da cultura de segurança do paciente, e que a gente mantenha essas medidas sempre, todo o tempo, não há violação, isso é muito importante. Assim, longe de mim de querer dizer que a culpa é do profissional. É só porque a gente observa e a gente vai perceber cenários semelhantes em outras áreas. Do mesmo jeito na retomada da economia, né? E existe uma preocupação muito grande na Espanha, na própria Itália, em vários lugares aqui no Brasil que estão tendo essa retomada com os professores. Então, assim, longe de mim querer botar a culpa, mas é que assim, é um processo natural quando há o descuido, quando não acontece esse procedimento de segurança, ou por falta de conhecimento, ou por falta de cuidado mesmo, né, doutor? Não, a retomada das escolas é um problema muito sério. Por quê? Porque os pacientes abaixo de 10 anos, eles são
muito transmissores. Eles não têm doença muito intensa. Nós temos algumas crianças que realmente tiveram evoluções mais graves, mas o percentual é muito pequeno, mas eles são grandes transmissores. E aí, o que acontece? Eles vão voltar às aulas, eles vão voltar para o convívio da família, muitas vezes vão voltar para a casa da avó, para casa que é o paciente de maior risco, que pode evoluir catastroficamente, ou seja, pode ir a óbito. O último trabalho, um trabalho recente do CDC, que é a agência dos Estados Unidos que controla doenças, ele mostrou em setembro que 94% dos pacientes que morreram nos Estados Unidos, 94% dos pacientes que morreram tinham comorbidades, ou eram hipertensos, diabéticos, obesos, ou tinham doença cardíaca. Então, esse paciente idoso, com a criança, ele vai ser exposto, porque nós temos uma questão social muito grave no Brasil. Você não tem creche, você não tem onde deixar o seu filho, e muitas vezes a família é o suporte. E aí eu tenho uma retomada desses casos e expõe. Da mesma forma que a gente muitas vezes quer se reunir com a família e acha que está tudo bem, eu não tenho Covid, meu exame deu negativo, eu vou fazer aquela reunião familiar, e aí de 9, 10 pessoas, e de repente tem uma pessoa que é assintomática e transmitiu, daqui a pouco eu tenho 2, 3 casos e um óbito na família. Então, esse é o momento de que a gente tem que manter ainda o isolamento social, nós temos que usar a máscara tanto na rua, nos locais fechados, em casa, com os nossos entes queridos, esse grupo de... E, seu José Branco, a gente está falando aqui sobre o Dia Mundial de Segurança do Paciente, mas não deveria ser um assunto, uma discussão, né, uma conversa com, como é que eu vou dizer assim, restrita ao público da saúde. Como é que essa discussão se amplia para a sociedade, para que o paciente, quando em ambiente hospitalar, ele tenha os cuidados, ele tenha o comportamento e ele assuma esse... É como se fosse uma direção defensiva dentro dos hospitais. Vinícius, isso é importante. Nós precisamos de um sistema transparente. Eu vou te contar o exemplo, não sei se você lembra do Boeing 737 MAX, que foi um acidente aéreo que matou 346 pessoas no período de 5 meses. Ocorreu em 29 de outubro, um na Indonésia e outro na Malásia. Na Etiópia, né? E aí, esse acidente, esse avião já estava trabalhando, já estava voando há 17 meses. E aí ocorreu o acidente, parou-se todos esse tipo de aeronave estão no chão desde então, desde março de 2019. E aí, depois de 18 meses, o Congresso americano fez um relatório na sua Comissão de Aviação e Segurança e descobriu que houve o quê? Houve comportamentos inadequados da direção da Boeing, houve comportamento inadequado, falha no projeto, no design do avião, no software. E, principalmente, a agência reguladora, que é a Administração da Aviação Federal dos Estados Unidos, aprovou isso, violando vários protocolos. E aí, você não aceita 346 mortes na aviação. Você faz toda uma parada. E se a gente pegar os números do Covid, os números que envolvem mortes em segurança e relacionadas à segurança do paciente, eles são 10 mil vezes mais. Nós estamos falando de 1.000 pessoas que morrem diariamente nos Estados Unidos devido a eventos preveníveis. Ou seja, 3, 4 aviões desses. Mas por que a aviação é isso? Porque é uma indústria de alta confiabilidade, uma indústria que trabalha analisando seus erros e trabalhando para que aquele erro não ocorra novamente. A gente precisa introduzir esse conceito para a saúde, que ela seja mais transparente, que esses eventos sejam discutidos
comprometidos com a sociedade, que a gente crie uma agência nacional de segurança do paciente, onde que a gente analise esses eventos e desenvolva as políticas que todo hospital é obrigado, não recomendado, é obrigado a instalar as políticas de segurança. Aí, senão, nós vamos ficar eternamente discutindo casos isolados, mas isso precisa ser uma política nacional em que o governo tem que ter uma coordenação sobre isso, para o público como para o privado. Jordana? Doutor José, eu queria que o senhor falasse para a gente agora o que mudou, né? Fora as partes que a gente já conhece, a questão de máscaras, né? Mas de protocolo de segurança do paciente nos hospitais, nas redes de atendimento de saúde, não só do paciente, mas também do profissional. O que tem mudado nesses protocolos? Não, o que a Covid trouxe foi que nós temos que usar os equipamentos de segurança, os equipamentos de proteção individual, o uso de máscara dentro dos hospitais, o uso de luva quando for recomendado e o uso de avental quando for fazer um procedimento no paciente. Então, isso é super importante. Isso era uma prática que a gente já tinha, mas que não era tão dada tanta ênfase. Hoje, todo mundo está preocupado, todo mundo está usando esse equipamento de forma correta, e isso aumentou até os custos dos hospitais, e está todo mundo vigilante, o paciente, os diretores do hospital e os próprios profissionais de saúde estão até provocando, estimulando até que aquele que viola esses protocolos de segurança, o uso da máscara, o uso da luva, o uso do avental, ele seja chamado a atenção por qualquer profissional para que use corretamente. E o nosso grande desafio é nos momentos de lazer dentro do hospital e que as pessoas não relaxem e não violem esses protocolos. E aí é super importante que os hospitais fizeram, criaram um fluxo para paciente COVID e para paciente não COVID. E aqueles pacientes que não necessitam ir ao hospital, que estão estáveis, que não tem problema, continuem distantes, principalmente os grupos de risco. Mas aqueles que precisam ir para o hospital, porque tem uma doença cardíaca, tem essa doença crônica que não está controlada, eles precisam ir e isso tem que ser oferecido de forma segura. É isso que é o desafio e tem funcionado em muitas instituições. Isso que você falou é bem interessante, a questão de não relaxar com os protocolos, né, doutor José? Porque mesmo depois de tanto tempo, depois de tantos meses que a gente tem vivido essa pandemia, a impressão que a gente tem nas ruas, principalmente, né, é que a pandemia acabou, mas a pandemia não acabou, né? Não é verdade, a pandemia não acabou, o coronavírus continua aí, então a gente tem que continuar com esses protocolos não só nos hospitais, mas também se a gente precisar sair de casa, né? Eu queria saber do senhor também como que tem sido a questão das consultas, porque a gente nos prontos-socorros, quem tem que ir aos prontos-socorros tem esse protocolo, né? Mas e frente a frente, por exemplo, antes a gente ia ao médico, tinha uma mesa que distanciava os dois, né? O paciente e o médico. Como que tem sido o cuidado, né, nesse processo também da consulta? Não, muitos hospitais, muitos consultórios particulares, consultórios públicos, eles adotaram um acrílico na divisão entre o paciente e o médico usando a máscara, o paciente também, o paciente usando avental e luva na hora do exame físico direitinho. Isso é uma revolução porque as pessoas não estão acostumadas, né? Principalmente em consulta em que você já tem um hábito com o médico de conhecer, é tipo como se fosse uma agressão, mas a gente está se adaptando a isso. Muitas instituições estão usando o protocolo direitinho, até porque eu tenho o risco desse paciente assintomático, que pode ser o médico, que pode ser a recepcionista, e eu tenho um grupo de risco, que é aquele paciente com mais de 65 anos, que tem diabetes, que é obeso, que tem hipertensão, ele fica num risco muito grande. Então, daí a importância da gente gerenciar isso de forma correta. Não violar o protocolo, todo mundo tem que estar alerta, tanto o paciente como o profissional de saúde, desde o segurança, alguém está sem máscara, tem que ser abordado, vamos usar máscara, isso tudo vai ajudar. A população está um pouco cansada, até porque
a forma de como o Brasil conduziu essa pandemia foi muito inadequada. Nós não fizemos nada certo desde o início. A gente não fez o isolamento correto, fez um pseudo-isolamento, quando abriu de forma aleatória, não com critérios, então a gente vai ter que conviver ainda com 1.000 casos por dia, em média, né? 1.200 em média por dia, é muito. Nós fizemos foi uma realização da morte. Eu aceito esse número e as pessoas estão todas, mas é um número absurdo. Mais de 130 mil pessoas mortas por Covid, isso poderia ser muito menos, poderia ser 30 mil. Quantas pessoas perderam seu ente querido aí? Por quê? Porque não se fez uma política correta. Estou brigando em política, em vez de ter uma coordenação nacional. E à medida que as coisas fossem evoluindo, você ia vendo gradativamente em cada região. Então, é um país continental e essas políticas, se não tiver uma coordenação nacional, muita gente acaba morrendo, como foi o que aconteceu no Brasil. Doutor José Branco, muito obrigado pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Parabéns, né, pelo Dia Mundial da Segurança do Paciente e que a gente possa transmitir esse cuidado, esse protocolo, essa orientação, não só aos profissionais da saúde, mas também aos pacientes que, porventura, tenham que utilizar o sistema de saúde no Brasil. Então, muito obrigado por compartilhar suas visões e as suas experiências. Obrigado a você. Boa tarde. Conversamos com o José Branco, ele que é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Jordana, também muito obrigado pela presença aqui nessa quinta-feira no nosso Sagres em Tom Maior e eu te aguardo amanhã, você e o seu girassol. Tá, Joia. Tondo, muito obrigada, eu que agradeço, né? É sempre importante a gente fazer esse alerta de protocolos de segurança, né? Não só em hospitais, não só em salas de consulta, pronto-socorros, mas em todo lugar que a gente tiver que ir durante essa pandemia. Até a próxima. Com certeza. E a gente vai encerrando aqui essa etapa, né, dentro do nosso Sagres em Tom Maior. Lembro que começamos a nossa programação falando de Elas Fazem o Cinema, a 5ª edição de uma mostra de cinema onde valoriza, apoia e dá visibilidade a filmes produzidos e dirigidos por mulheres. A 5ª edição desse encontro, a 5ª edição dessa mostra, ela começa no próximo dia 18 de setembro, mais conhecido como amanhã, sexta-feira, e também vai até o dia 18 de outubro, então sempre aos domingos tem lives, transmissões, então você que está acompanhando imagens, acompanha, você confere aí o material de divulgação e o site, né, de Elas Fazem Cinema para buscar mais informações, mais orientações, daqui a pouco também no Sagres Online. Johan veio falar de matemática, nota boa em matemática, né, também falando de pesquisa científica de dinossauros, destaque do Sagres Online para o TSE, que já liberou a plataforma de fiscalização das candidaturas a vereadores e a prefeitos, né, dos candidatos por todo o Brasil. E a gente encerrando agora há pouco, Charles já veio comentar sobre o Atlético, né, que perdeu ontem na Copa do Brasil. E por fim, Dr. José Branco falando sobre o Dia Mundial de Segurança do Paciente, e a OMS direciona a campanha mundial, a campanha global para o cuidado com os protocolos, principalmente aí com os profissionais da saúde. Eu fico por aqui, né? Eu vou encerrando essa etapa dentro da nossa programação. A Letícia Martins está chegando aqui e ela já vai assumindo. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, a gente vai para o intervalo e na volta a Letícia Martins já assume o comando aqui na nossa programação Sagres em Tom Maior. Um grande abraço e até amanhã.